Graça e paz, irmãos. Hoje, por motivo da reforma da nossa igreja, nós não teremos o nosso culto presencial e nós estaremos aqui trazendo uma mensagem para que você possa refletir sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós podemos viver. Nesses últimos dias, eu tenho falado muito na nossa igreja, já preguei 2 vezes sobre o personagem de Pedro e as suas histórias, tanto da sua conversão, da sua trajetória com Jesus. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão, uma mensagem aos nossos corações sobre o capítulo 21 que se encontra em João. E nesse capítulo nós iremos verificar coisas que também acontecem conosco, coisas que é muito natural de nós, que somos pessoas que trabalham, pessoas que têm sonho, pessoas que passam por certas dificuldades, seja ela espiritual ou até mesmo psicológicas. E nesse capítulo que o apóstolo João escreveu, nós estaremos aqui refletindo. Gostaria de convidar você a acompanhar na sua Bíblia o capítulo 21, que está no Evangelho de São João. E diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos pescar com você. É interessante que na língua francesa existe uma palavra chamada déjà vu. E déjà vu é algo que na sua tradução, algo que já foi visto, algo que parece que já aconteceu. E se nós percorrermos as páginas da Bíblia, nós veremos algo similar. Os discípulos no mar da Galileia, pescando, buscando os seus rendimentos para alimentar a sua família. E isso daqui é algo que repete lá no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus começa a chamar para o seu ministério os primeiros discípulos. Parece que os discípulos também estavam pescando naquele episódio. A Bíblia relata isso. Só que aqui está no final da passagem de Jesus pela terra. Nesse capítulo diz que Jesus ele aparece no versículo 14, que Jesus ele tinha aparecido pela 3ª vez e se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Quando Jesus aparece em Lucas 5, o que acontece é que ele está no início do seu ministério. Em João 21, Jesus ele está findando o seu ministério e ele subirá aos altos céus para ficar com o seu Pai Celestial, o nosso Deus. É interessante que nós também passamos por dificuldades, nós também passamos por decepções. Mas aqui quem passou por uma certa decepção foi Jesus, não foi Pedro. E eu te pergunto, o que nós fazemos quando nós damos aquela mancada? Pedro tinha, em algumas folhas para trás, alguns capítulos anteriores, Pedro ele tinha negado Jesus, não por uma, não por 2, mas por 3 vezes. Quando Jesus ele aparece pela 3ª vez, aqui em João, os discípulos não reconhecem. E é interessante quando nós fazemos alguma coisa de errado, nós queremos voltar ao início de tudo, mas ao início de tudo quando nós não conhecemos Jesus. Jesus tinha chamado os seus discípulos para ser homens que iam pescar outros homens. E a pesca para o judeu, e nessa época, era algo que representava a própria sobrevivência. Se nós formos ver, por exemplo, em Levítico 11, a partir do versículo 5 ao versículo 9, nós iremos ver que Deus ele separa as espécies de peixes. Os primeiros peixes são aqueles que têm barbatana, aqueles que têm escama,
a lei mosaica permitia que os discípulos ou aqueles que faziam parte do povo de Israel a se alimentar. Mas essa lei mosaica diz que todos aqueles peixes que não tinham escama ou não tinham barbatana, eles não poderiam se alimentar. E isso estava muito fixo na cabeça de um judeu. Tanto é que na primeira pesca maravilhosa, alguns peixes começam a sair da rede, porque a rede se rompeu. Na segunda pesca maravilhosa, eles pescaram 153 peixes, grandes peixes. E o texto diz que a rede não se rompeu. Mas o que isso pode trazer para a nossa vida? Muitas das vezes, quando nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, nós estamos vindo para o caminho de Jesus com alguns pressupostos. E alguns dos nossos pressupostos é escolher quem pode ou quem não pode andar conosco. Isso é um grande problema que nós temos quando se converte pessoas no nosso meio. Quando Jesus ele começa a chamar pessoas de diferente linguagem, de diferentes tribos, de diferentes, vamos dizer assim, raciocínios, nós se perdemos. Porque nós queremos pessoas que falem a nossa mesma língua, que comam a nossa mesma comida e que andam como nós andamos. Aqueles que Jesus chama, não é bem assim. Jesus chama pessoas de diferentes pensamentos, pessoas que têm feridas diferentes da sua e diferentes da minha. E nós, muitas das vezes, separamos pessoas que o próprio Jesus chamou para participar da sua igreja. Se nós caminharmos esses capítulos aqui na Bíblia, no versículo 15, nós vemos Jesus dialogando com Pedro e funciona da seguinte forma: aquele que tinha sido traído, aquele que tinha sido negado, mostra o perdão. E Pedro, ele é chamado novamente para apacentar aqueles que Jesus chamaria para fazer parte do seu reino. E se você verificar aí na sua Bíblia, depois no versículo 20, João ele relata que Pedro ele foi totalmente perdoado por Jesus. Não havia mágoa no coração de Jesus porque Pedro tinha o negado. Por isso Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. E quando Pedro ele se sente totalmente recuperado, a confiança de Jesus, um trauma traz à sua memória, porque no versículo 20 ele diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha o seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Aqui faz uma alusão à grande ceia, a primeira grande ceia, o primeiro grande ajuntamento de Jesus e os seus discípulos, e esse tema vem à memória de Pedro. E Pedro ele pergunta a Jesus: e quanto a este? Muitas das vezes nós queremos ditar as regras para a vida do outro e não nos preocupamos com o nosso chamado, com aquilo que Jesus nos chamou para ser, seus discípulos, pescadores de homens, fazedores de discípulos. E quando nós se deparamos com esse texto, Jesus ele fala uma coisa muito interessante para Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Você já imaginou Jesus falando isso para você hoje? Eu fiquei me imaginando Jesus falando isso para mim. Eu querendo cuidar da vida de outras pessoas, e Jesus fala assim: o que você tem a ver com isso? Se eu quero abençoar, se eu quero que essa pessoa ande comigo, se eu quero que essa pessoa permaneça comigo, o que você tem a ver com isso?
Jesus está dizendo para Pedro assim, ó: quanto a você, siga-me. Deixe de lado todas as suas frustrações. Deixe de lado todos os seus medos e siga-me. Eu te chamei para pescar homens para o meu reino. E tanto na primeira pesca como na segunda pesca, não diz que os discípulos começaram a separar peixes que têm escama e peixes que não têm escama, peixes que têm barbatana e peixes que não têm barbatana, como Levítico fala. E se você for para Levítico, você vai se deparar que isso era para consumo da carne do peixe, não para a convivência. Jesus, quando ele fala que eles seriam pescadores de homens, Jesus não faz separação. Jesus, ele não fala que ele vai fazer o clubinho A ou o clubinho B. Ele chama pessoas para fazer parte da sua família. Então o recado que eu deixo para você nessa mensagem, e o que esse texto que fala sobre esse personagem que viveu grandes emoções com Jesus. Ele andou sobre as águas, mas no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 21, Pedro ele não anda mais sobre as águas. Quando ele se depara que é Jesus que está o chamando, ele se joga dentro da água para atravessar em torno de 900 metros para chegar até Jesus. Ele não tem mais medo, porque ele sabe quem é Jesus. E o texto diz que quando ele chega à beira da praia, Jesus ele está lá, com um peixe na brasa e com um pedaço de pão. Jesus novamente irá cear com os seus discípulos. Novamente Jesus irá repartir pão e peixe para todos aqueles que um dia duvidaram de quem ele era. Será que não passa por nossas vidas, pelo nosso pensamento, quem é Jesus? Ele me sustenta? Ele me cura? Ele me salva realmente? Talvez nós fazemos essas perguntas ao longo da nossa caminhada. Eu te digo, é Ele que te salva, é Ele que te cura e é Ele que promete te levar para um lugar melhor do que o lugar que nós estamos. O lugar que Ele lá irá nos levar é um lugar que não tem dor, é um lugar que não tem choro, é lugar que não tem pranto, mas é um lugar de alegria. E Ele mesmo será esta alegria perpétua. Então fique aí na tua casa com essa palavra, que é Jesus, que é o nosso tudo. Um dos símbolos, o primeiro símbolo que fala sobre os discípulos, que fala sobre o Evangelho, é o peixe. É uma palavra em grego que tem nas suas letras um acróstico chamado ACTS, que quer dizer Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Se a palavra peixe, os discípulos conseguiram pegar e colocar na palavra peixe em grego, que Jesus, ele é o Filho de Deus, que é o nosso Salvador, ficamos com essa palavra. É Ele que nos conforta e nos livra de todo mal. Amém? Deus abençoe a sua vida. Bom, agora eu gostaria de dar um breve recado para você que nos acompanha nas nossas celebrações. No mês de março, nós iremos comemorar o aniversário da nossa igreja, com o tema A Igreja é Essencial. E gostaria que você participasse com a sua família, com os seus amigos. Nós estamos juntamente com os ministérios, na liderança do pastor Eliseu, tocando esse projeto. E nós gostaríamos que você que faz parte desta igreja essencial viesse conosco. Não apenas convidando as pessoas, mas participando das programações do seu ministério, seja você jovem, seja você do Ministério Infantil, do Ministério das Mulheres ou do Ministério do Louvor. Que você faça parte desta grande igreja que é essencial. É essencial para uma sociedade melhor, para uma sociedade que leve tudo aquilo que Jesus te ensinou. Que nós podemos ser realmente sal e luz para esta terra. Que Deus
continue te abençoando, que com o grande amor que o Deus Pai nos deu, que a graça de Jesus, aquele que se propôs a morrer por nós na cruz do Calvário, e o Espírito Santo, aquele que nos conduz para uma vida eterna, seja com todos vocês.